Você pode até não gostar de política, mas para viver numa cidade melhor, é preciso escolher bem o seu candidato nas próximas eleições. Tem muita coisa em jogo e o que não falta é opção. São mais de 16.500 candidatos a prefeito e 463 mil candidatos a vereador. É muita gente. Não por acaso, o Brasil é a quarta maior democracia do mundo, com 144 milhões de eleitores. Mas tamanho não é documento. Democracia não se mede apenas pelo número de eleitores, mas principalmente pela capacidade que a gente tem de cobrar as promessas feitas em campanha. Fiscalizo, acompanho e cobro as políticas públicas que o meu candidato se comprometeu em defendê-las. A gente sempre dá uma olhada, mas fiscalizar mesmo é difícil, né? Você sabe se eles cumprem as promessas de campanha? Nenhum deles faz isso. Nossa, é tudo bababá, tudo bababá. A gente não tem muito acesso ao que eles fazem exatamente, mas eu sigo em Facebook, eu sigo em Twitter e eu tento me manter informada nos projetos e realmente no que eles estão sendo, o que estão sendo pondo em prática. É importante vigiar os passos dos prefeitos e vereadores e acompanhar como eles usam os recursos do orçamento e de que jeito. E isso já acontece em alguns lugares do Brasil. É muito importante olhar como é que os candidatos se comportam, como é que eles se relacionam no processo eleitoral, porque assim vai ser se eles forem eleitos. Na maior cidade do país, a Rede Nossa São Paulo já disse a que veio. São quase 10 anos cobrando, exigindo e ajudando a administração pública a fazer mais e melhor. A sede da Rede Nossa São Paulo funciona nesse escritório na zona oeste da cidade. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona? Ao todo, 18 funcionários trabalham por aqui. Eles são contratados de fundações, institutos e algumas poucas empresas. Nenhuma delas é pública. Ocupam uma área de aproximadamente 100 metros quadrados, mas na verdade o que a gente vê por aqui é a ponta de um iceberg. Eles fazem parte, a pequena parte de uma constelação de organizações da sociedade civil de São Paulo. O movimento começou a tomar corpo naquele final de 2006. Movimentos sociais, cidadãos, empresários ligados ao tema da responsabilidade social se uniram para pensar caminhos e somar forças. A ideia foi a de unir esforços em torno dos problemas de São Paulo. São mais de 700 organizações e entidades ligadas ao movimento. Graças ao trabalho de formiguinha da rede, São Paulo se tornou a primeira cidade do país em que o prefeito eleito é obrigado a detalhar as promessas de campanha e a prestar contas delas. Em São Paulo, a lei pegou, ela foi aprovada em fevereiro de 2008, já é o segundo prefeito que é obrigado a cumprir essa lei e não só detalhar o seu programa de governo, mas na forma de metas que devem ser atingidas durante a gestão. A lei se chama Lei das Metas, né? Então, o prefeito eleito ou reeleito, ele tem 90 dias de prazo para apresentar um conjunto de metas a serem cumpridas nos 4 anos da sua gestão em todas as regiões da cidade. Ele é obrigado a atualizar e prestar contas à população a cada 6 meses de como está sendo a execução dessas metas em todas as regiões da cidade. Você já imaginou se os prefeitos fossem obrigados a cumprir as metas e os planos e a prestar contas disso por causa de uma lei? Com certeza, eu já imaginei e queria que houvesse essa lei, entendeu? Se há, de repente até há, mas eles não cumprem, não prestam conta, sempre assim. Os políticos, eles entram, fazem o que querem, promete, é só promessa, 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 promessa e a gente não vê eles fazer nada do que eles prometem. Prefeito sendo obrigado a ter metas e prazos e a prestar contas disso? Pois é, a lei das metas é boa demais para ficar só em São Paulo. Hoje nós temos aproximadamente 50 cidades, a partir de São Paulo, que também já aprovaram essa lei. As últimas foram Porto Alegre e Uberlândia, que aprovaram a lei também.
Ribeirão Preto também acabou de aprovar. Então nós estamos tentando fazer com que a gestão pública se aprimore a partir da participação da sociedade civil, levando sugestões, mas ao mesmo tempo também chamando a atenção do Congresso Nacional para ver se eles aprovam a lei das metas para o Brasil todo, porque o nosso trabalho é de formiguinha. Em que pé está esse projeto? Está lá para ser votado no Congresso Nacional. Já passou por todas as etapas, já passou pelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial, está na fila para ser votado em plenário. Enquanto o Senado não vota a lei das metas, a Rede Nossa São Paulo avança em outras direções, como o Observatório de Indicadores. Qual é o conceito do observatório? É reunir no mesmo espaço, numa mesma plataforma tecnológica, informações que vêm das mais diversas áreas. Então, a gente começou a fazer esse trabalho quase que artesanalmente, né? Pedindo dado para cada secretaria, para cada departamento, para a polícia, para a segurança pública, para as diretorias de ensino e tal. Então, o que é um observatório? Você entra lá no nosso site, Observatório Cidadão, você quer saber a situação da educação nos 96 distritos de São Paulo, você tem essa informação. Da saúde, da cultura, da mobilidade urbana, do transporte, do trânsito. O Observatório de Indicadores inspirou iniciativas semelhantes em outras 110 cidades brasileiras. Um município que procure vocês interessado em replicar o observatório em outra localidade. Como é que funciona isso? Bem, a gente acabou padronizando o software, que é um software livre, com dados abertos. A gente leva o software ao município e faz uma capacitação para os técnicos e gestores que vão operar com as informações. Então, a gente faz capacitação de 2 dias, 3 dias, com a nossa equipe. Às vezes juntamos até mais de um município, às vezes chegamos a fazer capacitação com 7 municípios juntos, de um mesmo estado, para que eles possam colocar no ar e também saber elaborar um indicador, o dado, a informação. Outra inovação da Rede Nossa São Paulo foi a contratação do IBOPE para uma pesquisa anual que mede o bem-estar da população. Chama-se IRBEM. Já acontece há 9 anos e provocou mudanças importantes na administração pública. O IRBEM, ele foi construído de uma maneira também muito original, porque foi uma pesquisa, uma consulta pública que nós fizemos, quando participaram 40 mil pessoas. Elas escolheram as perguntas que são mais relevantes para medir a qualidade de vida na cidade de São Paulo. Então, o próprio questionário que é aplicado foi construído de uma forma participativa e tem trazido números muito surpreendentes e uma avaliação bastante crítica que a população faz da sua vivência cotidiana na cidade. A evolução das pesquisas, quer dizer, nessa linha de tempo, em que medida o IRBEM ajudou a cidade a se perceber e a redefinir prioridades, melhorar a qualidade de serviço público? 2 dados. O dado que a população apresentava do tempo que ela perdia cotidianamente no trânsito da cidade. Isso sempre abalou muito e agilizou muito as políticas de implementação dos corredores de ônibus. Essa informação veio a partir do IRBEM? Essa informação veio a partir do IRBEM. Até então era algo muito... Muito difuso. Muito difuso, não era medido todo ano. Tem uma pesquisa de origem e destino do metrô, mas é feito a cada 10 anos e a gente faz todo ano na voz da própria população, né? Aí o tempo cai a ficha do gestor público. 2 horas e 40 minutos em média. É demais. Está diminuindo agora, porque está melhorando um pouco isso. A pesquisa ajudou nisso? A pesquisa ajudou muito nisso, porque isso foi algo que pautou decisões de políticas públicas, inclusive o convencimento que precisa compartilhar o sistema viário com ônibus, né? Não é só para carro. E outro dado também impactou muito foi o tempo de espera na fila para consultas no Serviço Público de Saúde, para realização de exames e para realização de procedimentos mais complexos. São 3 perguntas onde teve um impacto muito grande o resultado. As pessoas ficarem 90 dias na fila para conseguir uma consulta, como era antes, 100 dias para um exame, 180 dias para uma cirurgia na fila, né? Esse foi um dado que sempre impactou muito e que agilizou
a necessidade de construção de mais leitos hospitalares e de um atendimento mais rápido para a população nas políticas públicas do SUS da cidade. Outra novidade é o mapa da desigualdade. Os dados revelados pelo mapa mostram um lado pouco conhecido da maior metrópole do Brasil. Maurício, objetivamente, para que serve o mapa da desigualdade? Bem, antes de mais nada, existe uma imagem que São Paulo é uma cidade rica. E aí nós fomos verificar como é que essa riqueza é ou não distribuída pela cidade, inclusive na forma de serviços e equipamentos públicos também. E como a gente começou a trabalhar os indicadores georreferenciados no espaço, no território, nos 96 distritos, nós descobrimos nesse processo que muitos distritos de São Paulo têm uma enorme carência de serviços e equipamentos públicos. Você saberia dar um exemplo desse desequilíbrio? Olha, em quase todos os distritos que estão mais na borda de São Paulo, da Vila Brasilândia a Parelheiros, de São Miguel Paulista a Perus, existe uma enorme carência de equipamentos culturais, por exemplo. Não existiam cinemas nessas regiões, não existiam salas de teatro, não existiam centros culturais. Inclusive, a nossa insistência nesse tema acabou gerando um programa da prefeitura para levar cinema para os bairros mais distantes. Assim como também existe uma carência de leitos hospitalares, não existiam hospitais nessas regiões mais do extremo da cidade. As pessoas precisavam se deslocar grandes distâncias para ter acesso a um hospital. E com isso também, com essa denúncia que a gente fazia ao longo dos últimos anos, acabaram nascendo 3 novos hospitais nas pontas de São Paulo, que estão sendo inaugurados esse ano, que é Parelheiros, Vila Brasilândia e Cidade Ademar, que foram inaugurados já, o de Cidade Ademar já foi inaugurado. Outra iniciativa que estimula o cidadão a participar diretamente dos rumos da gestão municipal é o portal Meu Município. Imagine um lugar na internet onde você acessa todas as contas da sua cidade. O Meu Município é um portal que oferece a possibilidade de entendermos com maior clareza a complexa contabilidade das cidades brasileiras. Tão importante quanto observar esses números é compreender quem são os responsáveis por eles e o quanto estamos diretamente envolvidos nessa história. O portal é um site que consolida informações públicas de cerca de 5 mil municípios, ou seja, quase todo o Brasil, com informações principalmente sociodemográficas e das finanças públicas municipais. Ou seja, qualquer pessoa pode saber sobre as receitas do município, da onde vêm os recursos, se vem de receita tributária, de transferências, onde é que estão sendo gastos os recursos da cidade, se é mais em educação, em saúde, em transporte. Então é esse tipo de informação que a gente consegue passar para o cidadão. Qual é a fonte dessas informações? Essas informações vêm principalmente da Secretaria do Tesouro Nacional e do IBGE. Para surpresa dos responsáveis, muitos municípios adotaram o portal como fonte de informação para as próprias contas. Numa pesquisa que a gente fez na internet, a gente viu que muitas prefeituras adotaram o portal como seu próprio canal de transparência. Então, embora eles mesmos tenham essa informação, eles têm usado o nosso portal como canal deles, para todo cidadão poder acessar essa informação. É curioso isso, né? Extremamente curioso, né? Porque ele tem essa informação e muitas vezes ele não percebe ou acha a nossa informação de uma forma mais organizada, mais bacana para o cidadão. Nossos votos, então, selecionam aqueles que cuidam de nossa realidade. Mas sabemos quem estamos contratando e quais são as suas verdadeiras obrigações? Prefeitos administram, em dupla com seus vices, as cidades. São responsáveis por uma série de políticas públicas pagas com o dinheiro dos impostos. Esse é o dinheiro público, o nosso dinheiro. E podemos acompanhar de perto como eles utilizam esses recursos na administração das cidades através do portal Meu Município. Nessas incursões, vendo a realidade objetiva dos municípios, teve alguma situação que impressionou mais vocês? Assim? Qual é a realidade dos municípios menores e mais pobres? A gente fez uma série de visitas, né, no Brasil, visitando alguns municípios, inclusive alguns
municípios menores, por exemplo, no interior de Santa Catarina. E a gente viu, por exemplo, um município que tem 2.000 habitantes, onde a Secretaria de Fazenda basicamente é composta pelo secretário. Ele ficou doente, ficou 4 meses afastado, então isso prejudica muito a gestão da cidade. Fica sem gestão, na exatamente, verdade, né? Exatamente. Qual é a realidade municipal do Brasil nesse quesito da produção de dados e na transparência das informações fiscais? Bastante limitada, né? Cerca de 90% dos municípios têm menos de 10.000 habitantes, então essa é uma realidade, né, que eu descrevi, que é bastante comum nos municípios, de ter uma equipe enxuta, muito pequena, com pouca capacidade de ter, né, acesso a dados, a tecnologia. Então o portal vem exatamente para suprir isso, né? Muitas das visitas que a gente fez, eles mesmos falaram, poxa, eu não tenho como criar um portal como esse, né? Não tenho recursos para investir e criar uma plataforma como essa. Desde que vocês lançaram o portal no ar, aonde ele efetivamente fez a diferença e de que jeito? Para quem? Olha, a gente vê tanto do lado do gestor público quanto do cidadão. A gente também vê uma demanda dos próprios jornalistas que querem fazer estudos, pesquisas, com base nos dados do portal. O cidadão tem acessado bastante nas nossas redes sociais, eles mandam perguntas, querem saber mais sobre a receita do município, perguntam se tem algum dado mais atualizado. Então a gente sente que eles têm procurado saber mais informações sobre a cidade, né? A gente sente que o cidadão quer ter mais informação, especialmente esse ano de eleições, acho que é um ano super importante para o portal. Mesmo que o seu candidato não seja eleito, se o partido elegeu alguém, o seu voto ajudou para que isso acontecesse. Ou seja, o jogo é plural. E depois que são eleitos, nos resta torcer? Não, de forma alguma. É fundamental acompanharmos e cobrarmos de perto todos os políticos. Quais são as novidades nessa reta de chegada aí das eleições a partir do meu município? O meu município lançou uma edição especial para as eleições, onde a gente colocou podcasts diários, a gente tem 4 vídeos sobre o processo eleitoral, o papel do cidadão, a gente também colocou entrevistas com os principais candidatos à Prefeitura do Rio e de São Paulo, entrevistas que são mais direcionadas até para o público jovem, para ser uma forma atrativa, diferente, e onde é possível também fazer essas comparações. A gente tem uma iniciativa também que é o Raio-X das cidades, que é um game onde o cidadão pode jogar e descobrir um pouco mais os desafios da cidade. E tem o Meu Voto também, onde a gente tem o perfil e as propostas dos principais candidatos das 15 cidades de maior colegiado no Brasil. Ao apertar a tecla confirma pela segunda vez, aparecerá na urna eletrônica a palavra fim. E aqui está a nossa crítica. Nosso papel termina aqui? De jeito nenhum. Que tal mudarmos essa história a partir dessa eleição? Vamos enxergar o voto como um começo. Eles incomodam demais os políticos preguiçosos e corruptos. O Cidades e Soluções foi até São Paulo conhecer de perto o escritório do Transparência Brasil. Deixa eu achar isso aqui. Apenas 3 pessoas tocam o dia a dia da mais antiga e atuante organização civil ligada à causa da transparência das instituições públicas. São 16 anos de trabalho e muitas conquistas. Atualmente, os principais projetos da Transparência Brasil são o Excelências, em que a gente faz um mapeamento de todos os processos judiciais relativos à vida política dos deputados e senadores brasileiros. Então, se a pessoa entrar lá em excelências.org.br e ela digitar o nome de um deputado ou de um senador, ela vai ver os processos judiciais, as condenações, e isso é muito importante para a gente saber se aquele candidato, se aquele representante tem processo na justiça, tem condenação e fazer alguma coisa em relação a isso. Um outro projeto, que é o As Claras, ele traz informações sobre as contribuições financeiras nas campanhas eleitorais de todos os candidatos. Então é super importante para ver quais foram as empresas que no passado doaram para aqueles candidatos, entender um pouco da influência do dinheiro nas eleições.
Foi o Transparência Brasil quem descobriu que mais de 50% dos deputados e senadores têm processos na Justiça. A informação abriu caminho para a aprovação da lei da ficha limpa. Porque a gente percebe que é uma coisa sistêmica, não é apenas um candidato folclórico ou outro, é uma coisa que está bem pervasiva no nosso sistema político. Então isso fez com que ajudasse a mobilizar a gerar a lei do ficha limpa. Então a nossa informação gera ação política que gera transformação. E a segunda coisa, se a gente detecta uma irregularidade, detecta algum problema, a gente pode denunciar junto ao Ministério Público ou à ouvidoria ou conselhos, órgãos fiscalizadores, para que aquela denúncia seja apurada e seja investigada pelos órgãos de controle. Algum candidato em que você já votou foi pego na ficha limpa? Você faz esse tipo de pesquisa antes de votar? Faço. Já foi pego, sim. Até agora, nenhum dos meus candidatos, inclusive os que foram eleitos, foram denunciados ou pegos na lei da ficha limpa. Eu me senti humilhado, né? Porque eu acreditei, levei fé nele. Quando chegou a hora dele cumprir o que prometeu, não cumpriu e ainda vacilou. A gente gostaria de tentar acabar com o atraso de obras das escolas, das creches. Agora o Transparência Brasil está lançando outros 2 projetos para estimular a vigilância da população sobre a classe política. Um projeto que é o Cadê Minha Escola? É um aplicativo que vai permitir que qualquer cidadão possa monitorar e fiscalizar a construção de creches e escolas em todo o país. É um aplicativo que ganhou o prêmio do Google por voto popular, foram mais de 200 mil votos para a gente receber esse prêmio do Google. A gente vai desenvolver e lançá-lo ano que vem. E temos um outro projeto, que é o Achados e Pedidos, que consiste num repositório de todos os pedidos feitos no Brasil da Lei de Acesso à Informação. Então você faz um pedido, tem a resposta, a gente vai disponibilizar isso aí para todo mundo. Idealmente todos os níveis, federal, estadual e municipal, e todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. A transparência é lei no Brasil. Todos os órgãos públicos são obrigados a dar publicidade às informações sobre suas ações. Mas essa cultura da publicidade ainda encontra muita resistência nos servidores públicos. Então é muito comum eles negarem acesso à informação porque eles têm algum medo e, portanto, eles estão adotando o sigilo como regra e a publicidade como exceção, que é o contrário do que diz a lei. Então essa cultura ainda é uma coisa lenta, está melhorando, a gente observa a melhoria, mas ainda falta muito para essa cultura ser disseminada em todo o serviço público.